Às vezes o medo não grita. Ele sussurra com a voz suave da prudência. Diz que é melhor esperar mais um pouco, que agora não é o melhor momento, que talvez o cenário mude, que as condições melhorem, que a mente se acalme, que o coração se organize. E você escuta. Escuta porque parece lógico, parece sensato, parece maduro, mas por trás dessa prudência racionalizada existe uma prisão invisível que te amarra com correntes feitas de desculpas bem elaboradas. Não é que você não queira viver. Você só está esperando. Esperando o alinhamento dos planetas, a motivação perfeita, o estalo certo, a coragem que nunca chega sozinha. E enquanto você espera, o tempo passa, silencioso e implacável, levando com ele as chances que você adiou em nome de um amanhã mais seguro. A promessa de quando eu estiver pronto se transforma em um ciclo vicioso que paralisa, sufoca e mantém você exatamente onde está. É fácil se enganar quando a desculpa parece virtuosa. Dizer que está esperando o melhor momento soa bonito. Dá a sensação de que há um plano, uma lógica, um cuidado com os próprios passos. Mas o que muitos chamam de cautela é, na verdade, medo camuflado. É o pavor de tentar e não conseguir, de se expor e ser julgado, de falhar e não saber como lidar com isso. Por isso, é mais confortável ficar onde está. Sonhar alto, mas agir baixo. Ter ideias geniais, mas guardá-las às 7 chaves. Porque assim, ninguém pode criticar. Porque assim você ainda pode acreditar que daria certo, se tivesse começado. O problema é que o se nunca constrói nada. O se é uma fantasia paralisante, uma utopia de controle absoluto, onde tudo acontece no tempo exato, sem riscos, sem tropeços. Mas esse tempo exato não existe. E quanto mais você espera por ele, mais você se distancia da vida real. A vida real não tem hora marcada. Ela acontece no caos, no improviso, na tentativa e erro. Ela não avisa quando você está pronto, porque você nunca está. Ninguém está. Todo mundo começa com medo, com dúvidas, com 1 milhão de incertezas no bolso. O que diferencia quem vive de quem só sonha não é preparo, é movimento. É a decisão de agir mesmo tremendo, de dar um passo mesmo sem enxergar o próximo, de se permitir começar sabendo que talvez falhe, que talvez se arrependa, mas que pelo menos tentou. Porque o maior fracasso não é errar, é não ter história para contar. É chegar ao fim e perceber que o medo te impediu de viver o que você poderia ter vivido. E quando você entende isso, começa a questionar: será que estou sendo prudente? Ou estou apenas me escondendo? Será que essa espera é planejamento ou fuga? Será que esse tempo que digo precisar é mesmo para me preparar ou para adiar o inevitável? Não existe resposta simples. Mas existe uma verdade incômoda. Quem vive esperando a hora certa, quase sempre morre com tudo pela metade. Projetos pela metade. Relacionamentos pela metade. Sonhos engavetados. Vontades sufocadas. Porque a hora certa, na maioria das vezes, é só um disfarce bonito para dizer: eu tenho medo demais para tentar agora. E tudo bem sentir medo. Só não pode ser o medo que decide por você. Do lado de fora, talvez ninguém perceba. Talvez te elogiem pelo seu cuidado, pelo seu planejamento, pelo seu olhar estratégico. Mas por dentro, você sabe, tem algo preso, algo querendo nascer, algo que você está segurando. E quanto mais segura, mais sente que está se afastando de si. Porque esperar demais pelo momento certo não é só perder tempo, é perder vida. E no fim das contas, não existe melhor hora do que a agora, mesmo que agora seja incerto. Mesmo que agora assuste, porque é no agora que as coisas realmente começam. E se não começar, nunca vai sair do lugar. Existe uma ilusão muito sedutora escondida na ideia de estar pronto. Uma crença alimentada em silêncio por aqueles que sonham demais e se movimentam de menos. Acreditar que só vale a pena agir quando você já tiver aprendido tudo, dominado tudo, organizado tudo. Quando o medo tiver passado, a autoconfiança estiver intacta, o ambiente estiver favorável e todos ao redor aprovarem sua decisão. Só que esse momento nunca chega, porque estar pronto é um conceito que não existe fora da fantasia. A verdade é que a gente não se sente pronto
nem para as coisas boas da vida. A gente não se sente pronto para ser amado de verdade, para se expor, para mudar de carreira, para dizer o que pensa, para enfrentar os próprios fantasmas, porque o pronto não é o que vem antes da ação. O pronto só nasce dentro do processo. É quando você começa, tropeça, aprende e repete. É quando o improviso te molda mais do que qualquer plano. Mas o perfeccionismo sorrateiro te convence de que você só pode se mostrar ao mundo quando estiver impecável. Como se houvesse uma versão ideal de você que, uma vez alcançada, garantiria sucesso automático. E você persegue essa imagem inalcançável com disciplina e culpa. Estuda mais, lê mais, pesquisa mais, recalcula os riscos, rabisca novas metas, mas não age, porque ainda não é o suficiente. Nunca é. E talvez você nem perceba que esse não estar pronto se tornou uma desculpa para não se ferir, não se frustrar, não se decepcionar com os próprios limites. É um escudo contra a possibilidade de descobrir que, mesmo tentando, você pode falhar. Mas o que dói mais? Falhar tentando ou viver eternamente na promessa de algo que nunca aconteceu. O mito do pronto também é alimentado pelo medo de julgamento. Porque se eu começar agora, vão ver meus erros. Vão perceber que eu não sei tudo. Vão me comparar com quem já está anos-luz à frente. Então é melhor me esconder. Melhor esperar. Melhor ficar em silêncio, onde ainda existe a esperança de que um dia eu vou estar preparado o bastante para ser admirado em vez de questionado. Só que esse dia não vem. E enquanto ele não vem, a vida segue. Outros menos preparados que você seguem. Começam, caem, aprendem, crescem. Enquanto isso, você se entope de planos e se esvazia de experiências. Tem tudo na cabeça, mas nada no mundo real. Porque o mundo real não é feito de quem sabe tudo. É feito de quem tenta, mesmo sabendo pouco. E aqui vem a verdade que ninguém gosta de ouvir. Você nunca vai se sentir pronto, nem quando estiver, nem quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais apoio. Porque o que te trava não é a ausência de preparo, é a crença de que você precisa de garantia, de certeza, de aprovação. Mas viver não é sobre garantias, é sobre riscos, é sobre aceitar que você vai aprender no caminho e que sim, pode doer. Pode não dar certo de primeira, pode te assustar, mas ainda assim é melhor do que viver numa eterna espera por um estado ideal que só existe no imaginário. O que te impede de viver não é o que falta, é o que você está esperando existir para começar. Então, se você está esperando o momento em que vai se sentir absolutamente seguro para agir, pode parar. Ele não vem. E tudo bem, porque coragem nunca foi ausência de medo. Foi justamente agir apesar dele. A verdade é que você já tem o suficiente para dar o primeiro passo. Talvez não o suficiente para conquistar tudo, mas o bastante para iniciar. E iniciar muda tudo. É ali que você descobre quem realmente é, e não quem você idealiza ser quando, e se, estiver perfeito. Às vezes a mente se convence de que está apenas descansando, organizando as ideias, se preparando com calma. Mas no fundo, o corpo sabe, você está adiando. E não porque é preguiçoso, desleixado ou sem ambição, mas porque tem medo. Porque começar algo é também se colocar em risco. Risco de dar errado, risco de ser criticado, risco de se decepcionar. E a procrastinação, embora pareça um vício de distrações ou um sinal de desorganização, muitas vezes é um mecanismo de defesa psicológico altamente sofisticado. Uma forma silenciosa de proteger a si mesmo da dor que poderia vir ao tentar e não conseguir, ao se frustrar, ao dar de cara com as próprias limitações. Então, você não começa, ou começa pela metade, e assim se mantém num limbo confortável, onde nada dói, mas também nada cresce. É preciso coragem para olhar a procrastinação como sintoma e não como defeito de caráter. Porque ela geralmente aponta para algo mais profundo. Insegurança, baixa autoestima, trauma de rejeição, experiências anteriores de fracasso que ainda sangram por dentro. A mente associa agir com sofrer e, instintivamente, ela foge, se distrai, arranja outras urgências, se ocupa com tarefas periféricas, passa o dia resolvendo o que é secundário,
porque tocar no que é essencial significa encarar o medo de frente, e esse medo, mesmo invisível, é pesado. É o medo de que não dê certo. Ou pior, que dê certo e você não saiba sustentar, porque não é só o fracasso que assusta. O sucesso também traz pressão, expectativa, visibilidade, responsabilidade. Então, às vezes, a mente escolhe não arriscar, e a gente chama isso de deixar para depois. E o mais cruel é que a procrastinação também vem acompanhada de culpa. Você não faz o que precisa ser feito e se pune por isso. Se chama de fraco, de burro, de incapaz. Se compara com quem já começou, com quem já chegou lá. Mas ninguém vê a guerra interna que acontece antes mesmo do primeiro passo. Ninguém vê o quanto você luta contra si mesmo para vencer o medo de falhar. E em vez de acolher esse medo e entendê-lo, você o ignora e se julga. E esse julgamento te paralisa ainda mais. É um ciclo que se retroalimenta. Medo, adiamento, culpa, vergonha e mais medo. Até que você se acostuma a viver abaixo do seu potencial como se isso fosse normal, como se adiar a própria vida fosse uma condição permanente e não um estado passageiro. A verdade é que ninguém procrastina por prazer. A procrastinação é um grito abafado do corpo pedindo segurança. Um escudo que diz: me deixa aqui onde é seguro, onde ninguém me julga, onde eu ainda posso sonhar sem me decepcionar. Mas esse lugar seguro também é um lugar de estagnação, um deserto emocional onde as ideias secam e os sonhos murcham. E chega uma hora em que você percebe: adiar também dói. Só que é uma dor silenciosa, que corrói aos poucos. A dor de ver a vida passando. A dor de olhar para dentro e saber que poderia estar vivendo muito mais, sentindo muito mais, realizando muito mais, se não tivesse medo. Você não precisa eliminar o medo para começar. Você só precisa entender que ele existe e que você não está sozinho. Todo mundo que constrói algo grande enfrenta esse mesmo frio na barriga. A diferença é que alguns se congelam e outros aprendem a andar mesmo tremendo. O primeiro passo não precisa ser grande, só precisa ser real, porque é no movimento que a coragem cresce e é no movimento que a procrastinação começa a perder a força. A ação não é a recompensa da segurança, é o remédio para o medo. E mesmo que pareça pouco, agir é sempre mais do que continuar esperando. Organizar, estruturar, esquematizar. À primeira vista, planejar parece uma virtude, e muitas vezes é, mas existe uma linha tênue, quase invisível, entre planejamento e fuga, entre estar se preparando e estar se escondendo. Muita gente confunde produtividade com progresso real. Passa dias criando tabelas, escrevendo metas, traçando prazos perfeitos, revisando estratégias. Tudo parece extremamente focado e eficaz. Mas por trás de tanta estrutura, existe uma verdade incômoda. Nada sai do lugar, porque o planejamento, quando vira um fim em si mesmo, se transforma numa armadilha sofisticada. Um castelo de ideias que nunca chega ao chão da realidade. E essa paralisia planejada é uma forma elegante de não se arriscar, de parecer ocupado, comprometido, até visionário, mas no fundo, continuar imóvel. Essa forma de fuga é especialmente traiçoeira porque dá a falsa sensação de que você está fazendo algo. E de certa forma está. Mas o que você está fazendo não tem impacto no mundo real. É como nadar numa piscina imaginária. Cansa, mas não leva a lugar nenhum. E o pior é que isso mascara o medo. O medo de começar de verdade, de ter que lidar com o imprevisível, de não ter mais a desculpa do estou me organizando. Porque quando você começa, o jogo muda. Você fica visível, sujeito ao erro, ao olhar do outro, à crítica, ao cansaço real. E é aí que mora a resistência. É mais fácil viver no campo das ideias. É mais confortável ser o gênio que ainda não executou nada do que ser o aprendiz que já caiu 3 vezes. O planejamento infinito é a versão mental da zona de conforto. Existe um prazer quase viciante em planejar. Dá uma falsa sensação de controle, de segurança, de superioridade até. Você sente que está à frente, que está se antecipando, que está fazendo certo. Mas a pergunta que dói é: e se tudo isso for apenas medo disfarçado? Medo de não dar conta?
Medo de não ser tão bom quanto o plano exige. Medo de falhar ao colocar em prática. E aí, em vez de simplificar o processo e dar o primeiro passo, você o complica. Torna tudo tão complexo, tão cheio de fases e pré-requisitos, que começa a parecer impossível. E no fim desiste antes mesmo de tentar, porque o plano virou um labirinto e não um caminho. A mente perfeccionista adora essa armadilha, porque ela se alimenta da ilusão de que, se você se preparar o bastante, vai conseguir evitar a dor, o erro, a vergonha. Mas a vida não é um roteiro que você domina do início ao fim. Ela é cheia de variáveis e exige adaptação constante, e isso só se aprende fazendo. Não importa o quanto você leia, assista, ouça, o aprendizado mais profundo só vem quando você age, quando você erra, quando você tenta de novo. O que faz diferença não é o plano, é a prática. Ironicamente, os melhores planos quase sempre nascem depois que você já começou. Então, se você está preso no planejamento eterno, talvez esteja tentando controlar o que só se revela no caminho. Talvez esteja querendo garantir um resultado sem viver o processo. E isso não existe. Não existe um plano que te blinde da frustração. Não existe um plano que substitua a coragem. Em algum momento, você vai ter que sair da estratégia e entrar no campo de batalha, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem estar 100% certo, mesmo tremendo. Porque é isso que faz a diferença. Não é o plano perfeito, é a decisão imperfeita de se mover. O perfeccionismo é um dos disfarces mais elegantes da autossabotagem. Ele chega vestido de ambição, fala com a voz da excelência e se apresenta como um padrão elevado de qualidade. Mas por trás desse verniz sofisticado existe um veneno lento, porque o perfeccionismo não busca o melhor. Ele busca o inatingível. E como ninguém nunca alcança o inatingível, ele mantém você sempre insatisfeito, sempre em dívida, sempre recomeçando o que já estava quase pronto. Ele faz você acreditar que tudo precisa estar absolutamente impecável antes de ser mostrado, antes de ser vivido, antes de ser iniciado. E assim você vive eternamente editando, revisando, melhorando, mas nunca finalizando, nunca publicando, nunca se permitindo simplesmente ser. A armadilha do perfeccionismo é que ele costuma ser elogiado. Pessoas perfeccionistas são vistas como organizadas, caprichosas, detalhistas, mas ninguém vê o lado invisível dessa história. O cansaço, a insegurança, a ansiedade paralisante, a autocobrança implacável. Porque o perfeccionista nunca está satisfeito. Ele sempre encontra uma falha, um ponto a melhorar, uma justificativa para adiar. E o que poderia ser apenas um ajuste vira um motivo para recomeçar tudo do zero. Não porque o projeto está ruim, mas porque a mente exige mais, sempre mais. E esse mais nunca tem fim. É um buraco sem fundo onde até o que ficou ótimo parece insuficiente. O perfeccionismo também esconde um medo profundo de rejeição. Porque se eu entregar algo que não está perfeito, posso ser criticado. Podem ver que eu errei, que eu deixei passar, que eu não fui bom o suficiente. E esse medo é tão grande que, às vezes, é melhor nem tentar. Melhor ficar no plano das ideias, onde ainda existe a possibilidade de um dia ser genial. Porque no mundo real o erro é inevitável, mas na mente perfeccionista o erro é inaceitável. E por isso ela trava, ela se fecha, ela evita o início para não ter que lidar com o fim. Só que o fim, mesmo imperfeito, é o que transforma a ideia em realidade. E a realidade, mesmo cheia de falhas, é 1000 vezes mais poderosa do que qualquer perfeição teórica. O perfeccionismo também rouba a leveza. Tudo vira uma missão impossível. Um texto simples vira uma tese. Um vídeo espontâneo vira um projeto de cinema. Uma conversa sincera vira um roteiro ensaiado. Você vai colocando camadas e mais camadas de exigência até o simples se tornar pesado demais para ser feito. E aí vem a paralisia. Porque o peso do tem que ser perfeito é tão grande que qualquer tentativa parece pequena, ridícula, indigna. Você começa a se sabotar em silêncio, não por preguiça, mas porque o padrão que você mesmo criou se tornou inalcançável. E quando o padrão é inalcançável, o movimento desaparece. A cura do perfeccionismo não está em abandonar o cuidado ou a dedicação.
está em entender que excelência não é ausência de erro, é presença de entrega. É se permitir ser visto incompleto, mas autêntico. É colocar no mundo o que é possível agora, mesmo sabendo que poderia ser ainda melhor depois. É aprender a confiar que o crescimento vem com o tempo e não com a obsessão, porque o que te faz evoluir não é o medo de errar, é a prática constante, é o ato de tentar, ajustar, continuar. E nada disso acontece se você insistir em só aparecer quando estiver perfeito. Existe uma dor silenciosa que quase ninguém confessa, o pavor de começar pequeno, de ser visto no início, quando tudo ainda é inseguro, quando as ideias ainda são cruas, quando o resultado ainda está longe do ideal, a vergonha de parecer amador, de lançar algo simples e ouvir, só isso, de mostrar um projeto em rascunho e se comparar com quem já está brilhando no palco. E esse medo te sufoca, porque ele não diz só, vão rir de você. Ele sussurra algo ainda mais cruel. Você não é digno de começar. E quando você acredita nisso, se cala, se encolhe. Deixa os sonhos guardados até que, um dia talvez, você chegue num nível onde ninguém mais possa te criticar. Mas esse dia não chega, porque sem começar pequeno, você nunca vai crescer de verdade. A cultura do sucesso instantâneo alimenta esse medo. As redes sociais mostram só o depois, o auge, o aplauso, o número grande, o feed bonito. Poucos mostram os bastidores da vergonha, da dúvida, da falha. E aí, você se compara com quem já está no meio ou no fim da jornada, ignorando que todo mundo começou de algum lugar. Todo mundo teve um primeiro post, um primeiro vídeo, uma primeira tentativa frágil. Mas a comparação te engole. Você pensa que não pode aparecer com seu conteúdo simples, com sua ideia crua, com seu projeto inacabado. Então decide esperar. Esperar ter um logo melhor, um equipamento melhor, uma estratégia perfeita. E enquanto espera, o tempo passa. E com ele, a chance de construir algo real. Começar pequeno dói porque expõe. Expõe sua vulnerabilidade, sua inexperiência, seu improviso, mas também revela sua coragem, porque não há nada mais bonito do que alguém que, mesmo tremendo, se coloca no mundo, que mostra seu rascunho com orgulho, que assume, isso é o melhor que posso fazer agora e tudo bem. O início é imperfeito por definição, e precisa ser, porque é nele que se constrói a identidade, que se testa a direção, que se descobre o que funciona e o que não. Se você esperar estar grande para começar, nunca vai sair do chão. É no pequeno que o grande começa. É no simples que o sofisticado se desenha. É no desajeitado que a elegância futura aprende a andar. E o mais triste é que, muitas vezes, quem mais te critica no começo são vozes que só ecoam dentro de você. É o seu próprio medo que se disfarça de opinião alheia. É a sua insegurança projetando julgamentos que nem foram feitos. Porque a verdade é que a maioria das pessoas está ocupada demais com a própria vida para te julgar como você imagina. E mesmo que julguem, isso não define o seu valor. Quem zomba de alguém que está começando revela muito mais sobre a própria covardia do que sobre o seu projeto. O que você está criando não precisa ser perfeito, precisa ser feito, precisa ser entregue, precisa existir no mundo, mesmo com tropeços. O respeito verdadeiro vem com o tempo, mas ele começa quando você se respeita primeiro, quando decide aparecer, mesmo que ninguém aplauda, quando assume suas limitações, mas não se esconde atrás delas, quando aceita que o pequeno também tem valor, que o início também é digno, que o passo tímido também é passo. E é essa coragem de ser visto começando que separa os sonhadores dos realizadores. Quem constrói algo grande um dia foi ridículo para alguém, foi motivo de piada, foi ignorado, mas insistiu, continuou, cresceu e um dia brilhou. Existe uma promessa que muita gente faz para si mesmo em silêncio, aquela que começa com na segunda eu começo, no mês que vem eu mudo, no ano novo vai ser diferente. E por um instante, ela até parece sincera. Você acredita nela, visualiza os resultados, sente até uma pontinha de empolgação, mas essa promessa vai sendo adiada, 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 até que se torna um hábito, um estilo de vida, e sem perceber, você se acostuma a viver no quase. Quase fez, quase começou, quase conseguiu.
Você passa a existir num tempo que ainda não chegou, enquanto o presente escorre entre os dedos. Porque quando o depois vira rotina, o agora perde o valor. E você se transforma num especialista em esperar e em se frustrar por nunca sair do lugar. O mais cruel dessa promessa interna é que ela parece gentil. Ela não diz, você é um fracasso. Ela diz, só não é o momento ainda. Ela não diz, você não presta. Ela diz, você vai fazer isso direitinho mais pra frente. E isso acalma a mente, diminui a culpa, dá uma sensação de alívio temporário, mas também adormece a urgência. Porque quanto mais você alimenta essa esperança futura, menos energia você tem para agir no presente. E aí nasce um ciclo vicioso. Você não começa porque acha que não é a hora certa, e isso te frustra, te sobrecarrega, te afasta ainda mais do ponto de partida. No fim, a promessa vira prisão. Ela te dá a ilusão de controle, mas tira sua liberdade de agir. E o tempo, esse agente invisível e impiedoso, não espera. Enquanto você posterga, os dias seguem, as oportunidades passam. A coragem se desgasta, a empolgação some. E chega uma hora em que você percebe que está há meses, talvez anos, dizendo que vai começar semana que vem. Só que os compromissos aumentam, os medos se intensificam, a autoestima se fragiliza, e aquilo que antes era só um atraso vira um bloqueio existencial. Você começa a duvidar de si mesmo, a achar que não tem mais idade, não tem mais tempo, não tem mais talento. Mas tudo isso nasceu daquela primeira escolha de adiar, daquela promessa aparentemente inofensiva que virou rotina. O que você não percebe é que toda vez que adia algo importante, envia uma mensagem para si mesmo: eu não confio em mim, eu não vou dar conta, eu não sou prioridade, e essas mensagens vão se acumulando, vão se enraizando, até que viram verdades internas, e mesmo quando surge tempo, dinheiro, motivação, a autossabotagem já está feita. Você se convenceu de que não é alguém que começa, e essa é uma mentira que aprisiona. Porque a única coisa que te impede de quebrar esse ciclo é você mesmo. O momento ideal não existe fora da sua decisão. E a mudança não acontece quando tudo está favorável. Ela começa quando você, apesar de tudo, decide agir. A decisão de começar não precisa ser dramática. Não precisa envolver promessas grandiosas ou planos de 5 anos. Ela pode ser simples. Começar hoje com o que tem. Fazer mal feito, mas fazer. Não esperar mais um mês, mais uma semana, mais um momento perfeito. Porque o que muda uma vida não é uma virada mágica no calendário. É um movimento. É a coragem de quebrar a própria promessa de esperar. É dizer para si mesmo, chega de adiar. E dar um passo, pequeno, hesitante, torto, mas real. Porque esse passo, e só ele, é o começo de tudo que você diz querer. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da mente. Um esgotamento que ninguém vê, porque ele acontece em silêncio, entre pensamentos que te acusam, metas que você mesmo inventou e a sensação constante de que ainda não é suficiente. Esse é o peso da autocobrança, um fardo que muitas pessoas carregam com um sorriso no rosto, enquanto por dentro se desmancham. Não importa o quanto façam, produzam, tentem. A voz interna sempre exige mais, sempre diz que falta, que podia ter feito melhor, que devia ter começado antes, que está atrasado. E essa pressão contínua não te impulsiona, ela te paralisa. Porque viver sob cobrança constante não é o mesmo que viver com disciplina, é viver com medo. Medo de decepcionar, de falhar, de ser descoberto como alguém comum. A autocobrança não grita, ela sussurra enquanto você tenta dormir. Ela te faz revisar cada frase que disse, repensar cada decisão, punir cada minuto de descanso. Ela transforma o lazer em culpa, a pausa em fraqueza e o erro em tragédia. E isso mina sua energia. Porque você passa mais tempo se julgando do que vivendo, mais tempo se criticando do que criando. E o resultado é uma mente acelerada, um coração angustiado e um corpo que, mesmo parado, está exausto. O perfeccionismo cobra, o medo alimenta e a autoestima vai murchando. Até que um dia você se acostuma com essa voz
e começa a achar que ela é você, que essa exigência absurda é sinal de força, que viver em guerra consigo mesmo é normal, mas não é. Viver se cobrando o tempo todo é como tentar nadar com uma mochila cheia de pedras. Você até se movimenta, mas não avança. Ou pior, afunda. Porque a cobrança não te prepara melhor. Ela te fragmenta, te desconecta da espontaneidade, da criatividade, da leveza. E sem leveza, tudo vira um esforço desumano. Até as coisas que antes te davam prazer passam a parecer obrigações. Tudo é meta, tudo é resultado, tudo é medido. E aos poucos, você vai deixando de ser alguém que vive, para se tornar alguém que apenas entrega. Essa autocobrança também nasce da comparação, de olhar para o lado e ver pessoas fazendo, criando, conquistando. E aí você se pergunta, por que eu não estou nesse ritmo? E se esquece que cada um tem um tempo, uma história, um caminho, mas a cobrança não respeita seu contexto. Ela exige performance constante. E a pior parte, ela nunca se satisfaz. Mesmo quando você chega onde queria, a voz interna muda o alvo. Agora que conseguiu isso, cadê o próximo passo? E assim, o descanso vira ameaça. Porque se você parar, talvez despenque. Talvez percebam que você não era tão bom assim. Então você continua, empurrado pelo medo, não pela paixão. A cura começa quando você percebe que essa cobrança não é sinal de força, mas de sobrevivência emocional. Que ser gentil consigo mesmo não é preguiça, é sabedoria. Que descansar não é desistir, é sustentar. E você pode querer mais, crescer, evoluir, sem se destruir no processo. A autocompaixão não é o oposto do esforço, ela é a base do esforço saudável. Quando você aprende a se tratar com o mesmo cuidado que trata alguém que ama, tudo muda. A produtividade deixa de ser castigo. O erro deixa de ser sentença. E o agora deixa de ser só um corredor para o futuro e vira também um lugar possível de habitar. Poucas dores são tão silenciosas quanto a de alguém que sabe que tem talento, que sente que poderia estar fazendo muito mais, mas não consegue sair do lugar. É uma angústia que não tem nome, um nó que prende no peito toda vez que a mente sonha alto, mas o corpo não acompanha. Você se vê com ideias incríveis, com planos grandiosos, com uma vontade imensa de transformar sua realidade, e mesmo assim, continua onde está. Não por falta de capacidade, mas por uma paralisia que parece inexplicável. Como se houvesse um campo invisível entre você e o mundo, um bloqueio emocional que te impede de atravessar o simples gesto de começar. E o que torna isso ainda mais cruel é a consciência. Você sabe que poderia, sabe que daria conta, sabe que tem o que precisa, ou ao menos mais do que muitos que já começaram. Mas esse saber não vira ação. E isso te machuca em silêncio, porque cada dia parado aumenta a frustração. Cada nova semana alimenta a sensação de desperdício. E você começa a se olhar com desconfiança, a duvidar de si mesmo, a se questionar. Será que eu sou mesmo tudo isso que penso ou só estou me iludindo? E essa dúvida te paralisa ainda mais, porque quando você começa a duvidar da sua potência, ela começa a murchar. Esse tipo de paralisia emocional costuma ter raízes profundas. Muitas vezes vem de experiências anteriores de fracasso, de críticas na infância, de expectativas que você nunca conseguiu cumprir. Talvez tenha sido ensinado a não se destacar, ou a não errar, ou a nunca decepcionar ninguém. E agora, toda vez que tenta se mover, algo dentro de você grita, cuidado, como se o sucesso viesse com punição, ou o erro com humilhação. A mente aprende a associar a ação com risco, e por proteção paralisa. Finge que está esperando o momento certo, finge que ainda precisa planejar, mas no fundo está tentando sobreviver ao medo de se machucar de novo. O problema é que essa paralisia vira identidade. Você começa a se definir pelo que ainda não fez, e esquece tudo o que já viveu, tudo o que já construiu, tudo o que já superou. Fica preso numa autoimagem congelada, onde o movimento parece impossível. E o tempo vai reforçando essa prisão, porque quanto mais você adia, mais difícil parece começar. E quanto mais difícil parece, mais distante fica a chance de se provar para si mesmo que você é capaz. É um ciclo de dor, paralisia, culpa,
baixa autoestima e mais paralisia. Até que viver se torna um esforço constante para esconder o quanto você se sente travado. Mas o que você precisa entender é que a sua capacidade não se perde com a inércia. Ela está aí, viva, inteira, apenas soterrada pelo medo e pela dúvida. E ela pode ser resgatada, não com grandes feitos, mas com gestos pequenos. Começar com o que dá, entregar o que tem. Aceitar que, mesmo se sentindo travado, ainda é possível se mover, porque a ação não precisa de permissão, ela só precisa de decisão. E mesmo que essa decisão venha trêmula, ela já é poderosa. Porque cada vez que você age apesar da paralisia, você enfraquece o ciclo. Você quebra o padrão. Você recupera, pouco a pouco, o acesso à sua força. Você não precisa esperar se sentir 100% pronto para validar seu potencial. Ele já está aí, já é real. E merece existir no mundo. Mesmo imperfeito, mesmo incompleto, mesmo começando devagar. A frustração de estar parado só existe porque algo dentro de você sabe que nasceu para muito mais. E esse saber é a sua bússola. Ele não está te pressionando, está te chamando, te lembrando. E talvez hoje, agora, seja o momento de responder esse chamado, com um passo, um e-mail, um esboço, um movimento mínimo, porque é assim que se renasce, um gesto de cada vez. A comparação é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem e, ao mesmo tempo, uma das mais universais. É quase impossível escapar dela num mundo onde tudo é visível, onde as conquistas alheias estão a um clique de distância, onde cada vitória vira post, cada marco vira número, cada passo vira comparação. Você entra na internet para se inspirar e sai se sentindo pequeno. A motivação vira cobrança. O "olha onde ele chegou" se transforma em "olha onde eu ainda não estou". E isso dói. Dói porque você começa a medir sua jornada pelo fim da dos outros. Começa a achar que está atrasado, que perdeu o timing, que não adianta mais tentar. E assim, paralisa. Não por falta de vontade, mas por excesso de autocrítica alimentada pela vitrine do mundo. E é cruel, porque você ignora completamente o que não foi mostrado. Você compara o seu bastidor com o palco iluminado do outro. Esquece que todo sucesso tem tropeços, erros, dúvidas, inícios tímidos. Acha que o outro chegou lá porque era melhor, mais inteligente, mais sortudo. E se esquece de que talvez ele só começou antes. Talvez ele caiu 10 vezes antes de acertar. Talvez ele também achasse que não daria certo. Mas você não vê isso. Você só vê o resultado final. A conquista mastigada. A vitória já formatada para consumo. E diante disso, sua própria caminhada parece ridícula. Seu passo inicial parece insignificante. Sua coragem parece insuficiente. A comparação também acende um medo sutil, o de não ser original. Você pensa, já tem tanta gente fazendo isso, para que eu? E esse pensamento é como uma âncora. Ele não só te puxa para baixo, como desvaloriza sua voz. Faz você esquecer que ninguém nunca vai fazer as coisas do jeito que só você pode fazer. E sua visão de mundo, sua história, suas dores, suas descobertas, tudo isso é único. E ainda que o tema seja o mesmo, o caminho nunca é. Mas quando você se compara, perde a conexão com a sua essência. Começa a tentar imitar o ritmo dos outros, o estilo dos outros, os resultados dos outros. E sem perceber, se afasta do seu próprio propósito. Existe uma verdade incômoda que precisa ser dita. Enquanto você estiver olhando demais para o lado, você não vai conseguir construir o que é só seu. O foco no outro é fuga. Fuga de si, dos próprios bloqueios, dos próprios processos. E quanto mais você olha, mais parece que todo mundo está indo rápido, vivendo muito, conquistando tudo, menos você. Mas você não sabe quantas dessas pessoas estão só performando uma felicidade que nem sentem. Quantas estão se sentindo exatamente como você, só que fingindo melhor. A comparação é uma ilusão coletiva que alimenta a insegurança individual. E você não precisa se alimentar disso. Se for para comparar, que seja com quem você foi ontem. Com a versão sua que ainda não sabia o que sabe hoje. Com a pessoa que, mesmo com medo, decidiu continuar. O único parâmetro realista é a sua própria evolução, porque a comparação só vira combustível
quando é interna, quando é consciente, quando não vem de um lugar de escassez. O outro pode te inspirar, sim, pode te mostrar que é possível, mas não pode ser sua régua, porque a régua do outro não cabe na sua jornada. Você não está atrasado, está vivo, e enquanto estiver vivo, pode começar, pode recomeçar, pode se reinventar. O tempo não é um inimigo, é um aliado de quem ousa seguir. E você não precisa correr, só precisa andar, na sua velocidade, no seu compasso, no seu tempo. Porque quem vai longe não é quem começa comparando, é quem começa se respeitando. Existe uma ideia romantizada sobre o começo, que ele precisa ser feito com confiança, com empolgação, com segurança absoluta. Como se o verdadeiro início só acontecesse quando você já não sente medo, quando a ansiedade some, quando tudo parece estar perfeitamente encaixado. Mas isso é mentira, um mito paralisante, porque na vida real, quase todos os começos acontecem com medo, com dúvidas, com mãos trêmulas, com o peito apertado de incertezas, e mesmo assim, ainda são começos, ainda contam, ainda transformam. Esperar que o medo desapareça para só então agir é como esperar o mar se acalmar totalmente para aprender a nadar. É uma ilusão que rouba de você a oportunidade de crescer dentro do próprio processo. O medo não é o inimigo. Ele é sinal de que algo importa, de que você está prestes a sair da zona de conforto, a se expor, a enfrentar um território desconhecido. E é natural sentir medo diante disso. Só que o medo só vira obstáculo quando você o trata como chefe. Quando deixa que ele dite o ritmo, os limites, as decisões. Quando faz dele uma autoridade maior do que a sua vontade de viver. O medo precisa ser ouvido, sim, mas não obedecido cegamente, porque ele fala da sua dor passada, não do seu futuro possível. Ele protege, mas também limita. E quando você começa a escutá-lo demais, ele vira dono da sua história, e você passa a viver como quem pede permissão para existir. Mas a verdade é que a coragem não é a ausência de medo. É o movimento mesmo com medo. É a escolha de dizer, sim, eu estou apavorado, mas ainda assim vou tentar. É a força de levantar com o coração batendo rápido, com a voz trêmula, com a dúvida nos olhos, mas com a decisão firme de sair da estagnação. É entender que nenhum passo é pequeno demais quando é o primeiro, que o simples ato de se mover já quebra ciclos inteiros de silêncio, de autossabotagem, de invisibilidade. E, aos poucos, o medo vai diminuindo, não porque você o venceu, mas porque você deixou de alimentá-lo com a própria paralisia. Quem começa com medo aprende a confiar em si mesmo de forma mais sólida, porque essa confiança não vem da certeza de que tudo vai dar certo, ela vem da experiência de perceber que, mesmo tremendo, você deu conta. Mesmo duvidando, você agiu. Mesmo com vontade de desistir, você foi. E isso é poder. Um poder que só se constrói no caminho, e nunca antes dele. Nenhuma teoria, nenhum planejamento, nenhum conselho substitui o impacto de um passo real. E esse passo não precisa ser gigante, pode ser um e-mail enviado, um vídeo postado, um pedido feito, uma porta aberta. O que importa não é o tamanho, é a escolha de sair do lugar. Se você está esperando se sentir totalmente pronto para começar, talvez precise mudar a pergunta. Em vez de será que estou preparado, se pergunte, será que posso tentar mesmo com medo? Porque a resposta para essa pergunta é quase sempre sim. E é esse sim que abre portas, que inaugura capítulos, que muda trajetórias. Você não precisa começar com confiança. Pode começar com medo, com vergonha, com tremedeira. Só não pode continuar negando a si mesmo o direito de existir por inteiro. O direito de tentar. O direito de se mostrar. O direito de falhar e aprender. No fim, a maioria das histórias de sucesso começou com alguém dizendo, eu vou mesmo com medo. E é esse tipo de coragem que muda o mundo, começando por dentro. A gente foi condicionado a acreditar que só deve agir quando tiver certeza, quando souber exatamente o que está fazendo, quando tiver todas as respostas, quando os riscos forem mínimos. Mas essa lógica é uma armadilha, porque a certeza, no fundo, é uma ilusão confortável. A vida nunca vem com garantias. Nenhuma escolha é blindada contra o fracasso.
Nenhuma decisão tem um roteiro garantido de final feliz, e esperar a certeza para agir é como tentar atravessar uma ponte que só se constrói depois que você começa a caminhar. A clareza verdadeira só aparece no meio do caminho, não no início. A direção se revela no movimento, e não se mover porque ainda há dúvida. É aceitar viver preso entre o sonho e o medo. Agir, então, é um ato de coragem. Não porque você está confiante, mas porque você está vulnerável. Está exposto ao erro, ao julgamento, à frustração. E ainda assim escolhe ir, escolhe fazer, escolhe não deixar o medo decidir por você. E essa escolha muda tudo, porque o movimento transforma. Ele reorganiza sua mente, reposiciona suas emoções, resgata partes suas que estavam congeladas. Enquanto você está parado, a dúvida cresce, a ansiedade fermenta, o medo se alimenta. Mas quando você age, mesmo com um passo hesitante, o ciclo muda. Você sai do papel de vítima da espera e assume o papel de autor da sua própria história. Existe uma mágica real no gesto de fazer, de levantar, escrever, mandar, construir, porque a ação quebra o feitiço da estagnação. E mais do que isso, te reconecta com a potência que a inércia rouba. Você começa a perceber que não precisa dominar tudo para começar, que não precisa ser genial para ser relevante, que não precisa ter garantia para ter valor. Agir é entrar em contato com o agora, com o que é possível hoje, com o que já está ao seu alcance, mesmo que imperfeito, mesmo que incompleto. E a partir disso, abrir espaço para o novo, porque o novo não aparece onde há rigidez, ele nasce onde há movimento. E sim, às vezes agir vai doer, vai dar errado, vai frustrar, mas essas dores são pedagógicas, são sementes de sabedoria que só germinam no terreno da experiência. Quem se protege demais do fracasso também se protege do aprendizado. E quem evita a dor também evita o crescimento. Não existe evolução sem exposição, e não existe história sem risco. Se você quer viver algo grande, precisa aceitar que parte disso será imprevisível, que parte disso virá sem manual, que parte disso vai te desafiar profundamente. Mas é esse desafio que te transforma. É ele que tira você do papel de espectador e te coloca como protagonista. Você não precisa saber o caminho inteiro para começar a andar. Você só precisa de coragem suficiente para o primeiro passo. E esse passo não exige certeza, exige entrega, exige presença, exige disposição para errar, ajustar e continuar. Porque a verdade é que o mundo muda quando você muda. E você só muda quando age. Pensar demais, planejar demais, esperar demais. Tudo isso pode parecer prudente, mas às vezes é só medo mascarado. E o antídoto para o medo não é a perfeição. É o movimento. É olhar para o desconhecido e dizer: eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou. E isso, por si só, já é um milagre de coragem. Existe um tipo de prisão emocional que muita gente vive sem perceber. A de esperar que tudo esteja ideal para só então começar a viver. Ideal tempo, ideal corpo, ideal salário, ideal relacionamento, ideal disposição, criatividade, motivação. Só que esse ideal nunca chega, porque ele não é real. É um reflexo das expectativas que você criou, baseado em padrões inalcançáveis, comparações injustas e fantasias mentais. E enquanto você insiste em só aceitar o ideal, rejeita o que já está ao seu alcance. Deixa de aproveitar o possível, deixa de viver o agora. E sem perceber, constrói uma vida toda em cima do quando der, quando for melhor, quando eu estiver no ponto certo. Só que a vida não espera. E o ideal, muitas vezes, é só um disfarce elegante para manter você paralisado. A ideia do ideal também serve como escudo, porque é mais fácil acreditar que ainda não dá para agir do que encarar o risco de tentar e falhar. Eu só não comecei ainda porque quero fazer bem feito, você diz. Mas no fundo o medo é de começar e não ser bom o suficiente. E esse medo se alimenta da fantasia de que um dia você será alguém perfeito e só então merecerá realizar. Esse pensamento é cruel, porque te aprisiona em um ciclo de exigência sem fim. Você nunca está pronto.
porque sempre acha que falta alguma coisa. E enquanto isso, a vida segue. As oportunidades passam, a coragem se desgasta, e o tempo que você esperava pelo ideal se transforma em arrependimento. Desistir do ideal não é desistir dos seus sonhos, é abrir mão da rigidez. É entender que o que pode ser construído com as ferramentas que você tem hoje já é valioso, já é suficiente para iniciar. Não precisa ser perfeito, não precisa estar pronto, precisa ser real. E o real só acontece quando você dá um passo, mesmo desajeitado, mesmo incompleto, mesmo com medo. O possível é onde a vida mora, é onde os projetos ganham corpo, onde as ideias ganham forma, onde a sua potência começa a respirar. Se você continuar esperando o cenário ideal, vai continuar vivendo no rascunho. E a vida de verdade não acontece no rascunho, acontece na tentativa. Você precisa entender que nada grande começa grande. Todo projeto incrível já foi uma página em branco. Todo profissional admirável já foi inexperiente. Todo criador já foi alguém tremendo diante da primeira vez. E o que fez a diferença? A decisão de começar com o que tinha, de aceitar o imperfeito, de fazer do jeito que dava, e só então ir melhorando. O crescimento é consequência da prática, não da expectativa. E a prática só começa quando você abandona a ideia de que precisa ser brilhante desde o primeiro passo. Você só se torna bom fazendo, só melhora fazendo, só se descobre fazendo. O ideal nunca vai te entregar isso, mas o possível pode. Quando você escolhe o possível, escolhe a liberdade. Liberdade de errar, de ajustar, de mudar no caminho. Liberdade de não precisar saber tudo para ser digno de começar. Liberdade de ser humano. O ideal aprisiona, o possível liberta. E é nesse espaço de aceitação que nasce o verdadeiro poder de criação. Porque quando você entende que pode fazer do seu jeito, no seu tempo, com os recursos que tem agora, o mundo se abre. E o que antes parecia distante, inalcançável, impossível, começa a tomar forma diante dos seus olhos. Não como um milagre, mas como consequência da sua entrega. Existe uma tendência cruel de desvalorizar tudo o que não parece grandioso, como se só valesse a pena aquilo que explode, que impressiona, que viraliza. Mas a verdade é que a transformação não começa com uma virada épica, começa com passos pequenos, quase invisíveis, com decisões silenciosas, com movimentos que aos olhos dos outros podem parecer nada demais, mas para quem está travado há tempos, significam tudo. O pequeno passo que você deu hoje pode não mudar o mundo, mas já começou a mudar o seu. E é assim que se constrói qualquer coisa duradoura, passo por passo, com paciência, com repetição, com humildade para começar de onde dá. A ideia de que só vale a pena agir quando se pode dar saltos gigantescos é uma das maiores inimigas do progresso real, porque ela paralisa, te convence de que é melhor não fazer nada do que fazer algo pequeno. Mas isso é uma mentira. O pequeno feito é infinitamente mais poderoso do que o grande idealizado. Uma página escrita vale mais do que um livro sonhado. Um vídeo postado vale mais do que uma ideia genial que nunca saiu do papel. Um pedido de ajuda vale mais do que uma estratégia perfeita guardada na gaveta. O que muda a sua realidade não é a intensidade do passo, é a constância dele. É a escolha diária de não ficar parado. E o mais bonito é que os pequenos passos ensinam. Cada tentativa traz clareza. Cada ação revela algo que o pensamento jamais mostraria. Você pode planejar por anos, imaginar todos os cenários, mas só no fazer você descobre quem é, do que gosta, o que funciona. E mesmo quando não funciona, você aprende. E esse aprendizado, por menor que pareça, te fortalece, te amadurece, te prepara para os próximos passos. É assim que a jornada se constrói, não com picos de esforço, mas com uma sucessão de movimentos possíveis. Hoje, uma linha. Amanhã, uma página. Depois, um capítulo. E quando você se dá conta, está escrevendo uma história inteira. Muitas pessoas desistem antes mesmo de tentar porque subestimam o valor do agora. Ficam esperando o dia certo, o dinheiro certo, a coragem certa. Mas o que elas não percebem é que o dia certo não vem, ele se constrói. E se constrói com o que dá.
com o que tem, com o que cabe hoje. Não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. A consistência nasce do real, não do ideal. Que ao escolher agir mesmo que pouco, você já começa a reconfigurar sua identidade. Já deixa de ser alguém que só pensa e passa a ser alguém que faz. E isso muda tudo. Você não precisa mudar o mundo hoje, nem a sua vida inteira. Só precisa dar um passo, e esse passo não precisa ser gigante, só precisa ser verdadeiro. Porque o verdadeiro te aproxima de si, te lembra do que importa, te tira do automático. E cada vez que você honra um pequeno passo, está dizendo ao universo e a si mesmo que está pronto para o novo, pronto para crescer, pronto para sair da estagnação. E é nessa sequência de escolhas pequenas que os grandes destinos se revelam. Existe uma crença silenciosa, quase infantil, de que o futuro vai resolver tudo, que o amanhã virá como um redentor silencioso, corrigindo nossos atrasos, curando nossas dores, abrindo portas mágicas para aquilo que hoje nos parece impossível. Mas o amanhã por si só não muda nada. O que muda o amanhã é o que você escolhe fazer, ou deixar de fazer, no agora. Se você não planta nada hoje, o amanhã só trará mais do mesmo. Se você continuar esperando um milagre, o tempo continuará escorrendo pelas mãos, levando com ele todas as chances que você adiou. Porque a verdade é dura. Ninguém vem te resgatar. Ninguém vai aparecer com um mapa perfeito. Ninguém vai te entregar a vida que você quer se você não for capaz de construí-la com os tijolos que tem hoje. O amanhã só é diferente quando o hoje é atravessado com presença, com decisão, com movimento. Não precisa ser perfeito, não precisa ser grandioso, mas precisa ser real. Precisa partir de você. Porque enquanto você continuar esperando se sentir pronto, continuar alimentando a ideia de que ainda não é o momento certo, o tempo seguirá passando e levando partes suas com ele. A coragem que você não usou, as ideias que você não testou, os caminhos que você não abriu. O amanhã não tem obrigação nenhuma com seus sonhos. Ele só responde à sua ação. E se não houver ação, ele vai repetir o ontem, em silêncio, em looping. É cruel, mas necessário dizer. A vida não para te esperar. E ela não vai diminuir o ritmo só porque você ainda está se preparando. Em algum momento, você vai precisar decidir se quer continuar colecionando justificativas ou começar a colecionar vivências. Se quer seguir alimentando o medo ou abrir espaço para a coragem. Porque viver não é estar sempre certo, é estar sempre disposto. Disposto a tentar, a errar, a ajustar, a continuar. O que te trava hoje não é falta de talento, nem de tempo, nem de recursos. É a ilusão de que amanhã você será outra pessoa. Que amanhã você terá magicamente a força que ainda não teve coragem de cultivar agora. Mas e se você fizer diferente hoje? E se você interromper o padrão? E se, em vez de adiar mais uma vez, você simplesmente decidir começar, com tudo que sente, com tudo que falta, com tudo que existe? Talvez ainda não dê para fazer tudo, mas já dá para fazer alguma coisa. E esse alguma coisa pode ser o começo do resto da sua vida. Porque uma escolha muda tudo. Uma escolha hoje muda todos os seus amanhãs. E isso é poder. O poder de sair da espera e assumir a autoria da sua própria história. Você não precisa de permissão, não precisa de aval. Só precisa se olhar com honestidade e perguntar: até quando eu vou viver no quase? Até quando vou deixar meus sonhos mofando na gaveta em nome de um futuro que nunca chega? O agora está te chamando. E não é porque ele está perfeito, é porque ele é tudo o que existe. O resto é projeção. E você merece viver, merece tentar, merece sentir a liberdade de existir por inteiro, mesmo que trêmulo. O amanhã não vai te salvar, mas a sua decisão de hoje pode.